fala Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete. Resumo do episódio 301. Seher questionava Yaman sobre ele deixá-los e partir e se ele estava aceitando. Yaman disse que se fosse necessário, sim. Naquele momento, Seher saiu do quarto e foi chorar no sofá da sala. Yaman estava devastado no quarto, ao passo que Seher sentiu o mesmo na sala. Yaman, depois de pensar muito, foi até sua Seherzinha conversar. Após se olharem, Yaman se aproximou dela e sentou ao seu ladinho. Yaman segurou nas mãos da afrontosa com força e disse que a entendia, que ela estava com medo, raiva, triste, mas ele pedia que ela o entendesse também. Yaman disse que se ele aceitasse a ajuda da Kaninana, ele jamais seria o mesmo de antes. Yaman disse que deixaria de ser ele mesmo, e Seher achou estranho, querendo saber o porquê. Yaman colocou a mão no coração e disse que não poderia aceitar a cura dela quando não aceitou que ela entrasse no coração dele. Ele disse que não poderia carregar um pedaço dela dentro dele quando sequer ele havia conseguido perdoá-la. Ele também disse que não poderia ficar em dívida com a Kaninana. Yaman disse que entendia Seher e que talvez ela não o perdoasse, mas que aquele era o Yaman que ela amava. Ele falou que aceitar aquilo seria como morrer em vida. Seher tirou a mão dela e chorou muito. Yaman se retirou e Seher praticamente era as cataratas do Iguaçu. Pois é, cena comovente. Ali conversou com Senra sobre toda a situação, dizendo que ela havia entendido tudo errado e que ela estava sendo injusta com aquelas acusações. Ele tirou a camisa da sacola e explicou o porquê dela estar lá. Ele falou que a Duigu sofreu com a partida dela e que ficou muito mal e que ele foi lá para fazer comida e que manchou a camisa, ou seja, Ali explicou tudo detalhadamente para ela. Ele disse que era somente amizade, porém ela fingiu que acreditou. Quando Duigu levou Ali até a porta, a mulher murmurou que eles iriam ver. Eita! Ali e Duigu, iludidos, chegaram felizinhos na delegacia, brincando e com a certeza de que a mãe dela de fato havia acreditado. Vulcan chegou em seguida e Ali disse para ele que havia pedido que ele fizesse um trabalho com a Duigu, mas que ele iria pegar. Vulcan disse que estava trabalhando naquilo desde o dia anterior, pedindo que Ali o deixasse continuar. Ali concordou, mas a atitude do Vulcan foi no mínimo estranha. Zurhal, Coral e Kaninana conversavam sobre a situação e quando Seher chegou, elas perguntaram se ela havia convencido Yaman, mas Yaman chegou e não rolou, pois é? Enquanto Duigu e Vulcan conversavam no carro, ele passou mal e Duigu quis levá-lo para o hospital. Ele disse que era uma queda de pressão, nada demais. Senra chamou Ali para conversar sem a presença da Duigu. Ela pediu desculpas e falou sobre a própria doença. Ela disse que precisava de tratamento e que estava com medo. Ela falou sobre o medo de ficar sozinha e morrer sozinha. Ela pediu ajuda ao Ali para encontrar uma clínica, mas pediu sigilo. Ela não quer que Duigu saiba. E a menina não gostou nem um pouco porque sabe que é armação. Enquanto todos estavam à mesa, Yaman recebeu uma ligação do Nedim. Yaman aproveitou o ensejo e perguntou se tinha ocorrido algum progresso na saúde do Zeki, mas Nedim respondeu que ele estava na mesma situação. Nedim disse que tinha algo importante para dizer, informando em seguida que tinha sido uma sabotagem. Nedim disse ter quase certeza que tinha sido feito por algum inimigo. Yaman imediatamente quis saber de onde ele tinha tirado aquilo e quem teve coragem de fazer aquilo. E as serpentes se olharam naquele momento. Nedim disse que eles não sabiam ainda e que apenas descobriram um bilhete que chegou junto com as flores. Ele disse que estava escrito o seguinte: "Eu estarei enviando outras flores para o seu funeral. É um prazer matar você sem ter as minhas mãos sujas. O seu fim é aqui, Yaman Kramalan." Kaninana fez aquilo para que Yaman tivesse convicção que tinha sido obra de algum inimigo dele. Esperta! Seher quis saber o que estava acontecendo e Yaman explicou
que o acidente com Zack não tinha sido exatamente um acidente, e Seher ficou surpresa. Yaman disse que alguém foi no quarto tentar matá-lo e que obviamente era coisa de algum inimigo dele. Seher, confusa, quis saber o porquê. Yaman respondeu que era para matá-lo, simples assim. Zuhal perguntou se ele sabia quem tinha feito aquilo e se ele tinha alguma pista. Yaman disse que exceto o bilhete não tinha mais nada, porém salientou que ele iria punir todos. Yaman em seguida se retirou cuspindo marimbondo. Zuhal Falciane fingia consolar Seher de Calcutá, que agradecia a Kaninana pela oferta do fígado. Kaninana disse que Seher não tinha que agradecer, porque ela não tinha medo e que queria ajudar o Yaman, e que estava preparada mesmo que a levasse à morte. Ela disse que já estava doente mesmo. Kaninana disse que ele poderia até jogá-la para fora da mansão, desde que ele aceitasse o transplante, e que não tinha problema, e que ela não queria mais nada. Imagina! Kaninana e Zuhal tentavam persuadir Seher a convencer Yaman. Ali concordou em ajudar Senra, que provavelmente está aprontando alguma. Ela voltou sorridente depois de levá-la até a porta, e a menina que está com ela não concordou com o que ela fez. Yaman andava na varanda de um lado para o outro muito aflito, e confesso que fiquei estacionada nessa cena. Olha que coisa mais linda! Ele lembrava das palavras do Nedim sobre a possibilidade de ter sido algum inimigo dele. Yaman dizia que a pessoa não iria escapar dele. Eita! Zia, naquele momento, se aproximou e, após Yaman perguntar se ele estava bem, Zia respondeu que estava bem porque o Yaman estava bem. Zia estranhou o comportamento do Yaman, mas foi acalmado pelo irmão. Zia perguntou sobre o Zack, mas Yaman não contou a verdade. Ele disse que estava tudo bem e que era para o Zia não se preocupar. Seher, que ouviu a conversa após a saída do Zia, se aproximou do Yaman e disse que ele estava se comportando como se nada tivesse acontecido. Ela perguntou o que aconteceria com Zia quando ele soubesse. Naquele momento, Kaninana já estava na espreita ouvindo a conversa também. Seher perguntou ao Yaman o que ela iria dizer para o Zia, que ele se foi e que o orgulho dele era mais importante do que todos eles? Ela pedia para Yaman dizer. Yaman pediu que ela não fizesse, mas Seher disse que iria fazer porque talvez ela não tivesse a chance de fazer aquilo mais tarde. Ela disse que não podia deixá-lo morrer e que não iria permitir. Ela disse que o tempo estava passando, perguntando se ele não estava vendo. Yaman a ignorou e saiu, ao passo que Kaninana chamou Seher de incompetente porque sequer conseguia convencer o marido. Ela disse que precisava fazer outro plano. Em seguida, Kaninana pensou no Zia, pois dizendo que já tinha funcionado antes. O médico falou com Vulcan que ele precisava ser submetido a uma cirurgia por conta de um tumor no cérebro. Vulcan não concordou, dizendo que ele não precisava, e o médico o repreendeu. O médico disse que o tumor estava crescendo e que era sério. A região em que o tumor está localizado o faz perder o controle da raiva, o tornando uma pessoa perigosa. O médico falou sobre a questão dele ser policial, podendo colocar as pessoas em perigo. O tumor está localizado em um lugar do cérebro que controla as emoções, mas Vulcan se recusou a fazer a cirurgia. O médico perguntou se ele estava tendo ataques de raiva, descontrole, e Vulcan mentiu dizendo que não. O médico disse que aquilo poderia acontecer, mas Vulcan disse que continuaria tomando os remédios, mas se recusou a seguir o que o médico determinou, no caso, a cirurgia. Zia estava cuidando das flores enquanto batia um papo agradável com elas. Kaninana se aproximou e aquele oi, tudo bem e tal. Zia disse que ele daria aquelas flores para Yaman quando saísse da cirurgia. Kaninana começou o teatrinho com direito a lágrimas. Ele ficou preocupado, querendo saber o que tinha acontecido. Ela contou tudo sobre o acidente com Zack, mas pediu que ele não falasse para ninguém que ela tinha contado. Ela disse para o Zia que a mãe estava em perigo e que ele poderia morrer. Zia também se preocupou com o Zack e Kaninana disse que ele não poderia mais ser o doador. Zia surtou dizendo que a mãe iria morrer. Ele repetia que o irmão iria morrer e tal. Kaninana ficou com esse sorriso aí.
Zia surtou em seu quarto, ouvindo a voz do pai, que dizia que ele iria ficar sozinho, que ele ficaria sem os irmãos, mas Zia disse que ele morreria também e que ele iria com Yaman. Vulcan mentiu para Duigu dizendo que a pressão caiu e tals. Quando Ali ligou para Duigu pedindo que ela fosse lá fora conversar com ele, Vulcan fez uma cara horrível, ou seja, exatamente como o médico havia relatado sobre a mudança de humor causada pelo tumor. Seher chorava no quarto quando Yaman entrou, dizendo que ele não queria que fosse daquele jeito, e Seher disse que também não queria. Yaman segurou nas mãos dela e pediu que ela não deixasse aquilo acontecer, porque ficar longe dela o machucava mais do que a doença. Naquele momento, Jengir entrou assustado, dizendo que o Zia havia escapado da mansão. Isso porque tem muitas seguranças. Jengir disse que Neslihan ouviu Zia dizer que ia para o pai dele. Yaman disse que imaginava onde o irmão poderia estar. Zia cavava a cova dizendo que não ficaria sozinho e que eles iriam juntos. Ele repetia que não iria ficar sozinho e tals. Ele cavava 2 covas e, ao olhar para a sepultura do pai, disse que estava cavando a sepultura deles, que era a sepultura dele e a do Yaman. E Nazaré pegando pesadão nesse episódio, hein? Ele dizia que estava indo para o pai e que ele iria com Yaman, que estava morrendo. Quando Yaman e Seher chegaram, Zia falou para Yaman que estava cavando a sepultura deles, apontando para a do Yaman, que ficou chocudo, assim como Seher. Ele disse que já que Yaman estava indo, ele não iria ficar. Zia disse que estava indo com Yaman porque ele era irmão dele e que eles viveram juntos e morreriam juntos. Ambos se olharam e a cena foi chocante demais. Bom, e assim terminou o episódio. Sofrência, né? Bom, e a julgar pelo fragmento, Seher continuará tentando convencer Yaman a aceitar o fígado da Kaninana, mas Yaman continuará irredutível. Kaninana irá interpretar com plateia. Yaman pedirá uma coisa certa, para ela que tem câncer de pulmão. Não desperdiçar oxigênio, pois é, não desperdice oxigênio, sua bruaca. Nedim já encontrou uma pista de quem queria matar Zek. Zuhal ouvirá e certamente irá surtar, como de costume. Zia quer doar o fígado para o irmão, tadinho. Eita, Yaman modo primeira temporada voltou e já encontrou o capanga da Kaninana. E parecia Mib, homens de preto, lindíssimos, ele e Nedim, oh meu Deus. Zia tentará fazer o mesmo que o pai e Seher tentará salvá-lo. E foi pesadão, pois é, com Nazaré assim, Emanete com kit lencinho. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.